Olá, tudo bem? Que bom ter você conosco em mais uma classe da Escola Sabatina. Nós já estávamos com saudade, uma semana que eu não te vejo, né? Que bom ter você aí, que bom saber que você está com a gente. Então curta, compartilhe, certo? Vai lá no joinha, aperta aquele botãozinho, é mais fácil falar assim do que ficar errando, né? Aperta aquele botãozinho, dá um ok para nós, manda sua mensagem. O Eliakim está com a gente aqui de novo. Obrigado, Eliakim, pelo tempo que você está dedicando a gente. Vai botar um telefone para você, manda seu recado, seu pedido de oração para esse telefone, tá certo? Pedindo qualquer coisa que você precisa, quiser conhecer mais a igreja, material da igreja, se você não conhece a igreja nossa aqui de Varginha, certo? Pede para a gente, que a gente vai dar um jeitinho de chegar até você aquilo que você precisa. Pedido de oração, nós vamos orar por você. Na quarta-feira à noite a gente tem uma oração na igreja, que é a oração de poder. Pede que a gente vai levar para a igreja, para o nosso grupo de oração, e nós vamos orar por você, para que você fique cada vez melhor em Cristo Jesus. Que lição maravilhosa, hein? Semana passada nós vimos uma lição maravilhosa, e essa semana, essa lição aqui, ó, missão de Deus, minha missão, está chamando eu e você também para mais uma lição, para aprendizado, e mais uma missão a ser realizada em prol das pessoas que a gente entra em contato ou das pessoas que a gente pode procurar entrar em contato. Que lição fantástica! E para essa lição fantástica, eu tenho que trazer duas pessoas fantásticas. Tem que ser duas pessoas especiais, que saibam lidar bem com esse assunto. E eu estou aqui apresentando para vocês dois. Olha que bênção, olha que coisa linda. Bom ter vocês aqui de novo, hein? Obrigado, chefe. A mulher deixou você sair de casa hoje direitinho? Deixou. Não vai apanhar hora que voltar, não? Tive que brincar de pique esconder lá, né? Ah, tá. Mas é um privilégio, mais uma vez, estar aqui, né, para a gente participar dessa lição. A gente aprende muito e transmite muito também. Amém. É um privilégio, mais uma vez, estar aqui e poder participar desse momento. Amém. Obrigado pelo convite. Eu que fico feliz. Eu brinco com ele se a mulher deixou, porque esse homem só vive fora de casa o tempo inteiro, correndo atrás das coisas. Vocês viram semana passada como são bem ativos. E você, meu bem? Eu que agradeço, né, novamente. Deixaram você sair de casa também hoje, né? Ai, hoje foi muito bom. Saiu com chuva, mas foi muito bom. Ah, maravilha. Então tá bom demais. Mas eu fico muito feliz essa oportunidade, né? Na verdade, é compartilhar o que acontece, né? No nosso meio, na nossa igreja. E eu quero aqui falar para vocês assim, ó, eles têm muita história, eles estão escondendo história nossa aqui. Eles têm muito caso que acontece, né? Então, assim, a hora que você chegar aí, lembra, pode contar que a nossa lição, essas duas lições são lições muito boas, e se a gente conseguir colocar ela na prática, vai ser mais fácil da gente aprender, não é mesmo? Então, eu vou ficar aqui, ó, cutucando eles, tá bom? Maria Paula, obrigado por ter vindo, tá? Gilmar, muito obrigado, tá? Tamo junto. Tamo junto? Tamo junto. Isso é muito bom. Gilmar, você ora pra gente? Ora. Então, você que está aí em casa, você que está no trabalho, você que está na rua, caminhando, ouvindo, nesse momento, coloca o seu pensamento em Deus, tá? O Gilmar vai orar e hoje eu, o Eliakim e a Maria Paula, nós vamos estar intercedendo junto com o Gilmar por você, tá bom? Então, ora pra gente, Gilmar. Pai querido, obrigado, meu Deus, por esse momento tão especial agora que nós vamos abrir a Tua palavra, a lição, e o nosso assunto é a missão em favor dos necessitados. Amém, Senhor. Que todos nós aqui possamos ser usados pelo Espírito Santo e que as pessoas que estão nos ouvindo possam receber também essa mensagem de bom grado. Amém. Que todos nós possamos aprender a praticar em nossa vida a necessidade das pessoas e poder ajudar alguém. Amém. Que o Senhor esteja agora entre nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Missão em favor dos necessitados. Eu vou dizer para vocês assim, cada dia que nós nos aproximarmos da volta de Jesus, a Bíblia diz que vai haver cada vez mais fome, mais necessidade de pessoas altruístas para ajudar esses famintos e as pessoas que sofrem. Quanto sofrimento! Quando eu lia na Bíblia textos como assim, que quando chegasse, né, no finalzinho as pessoas desmaiariam de terror, e ficava pensando, mas como assim? Como desmaiar de terror? Que tipo de terror que pode fazer alguém desmaiar? E quando a gente começa a olhar nos nossos dias de hoje, nos momentos atuais, quanto sofrimento, quantas pessoas tirando a vida por não conseguirem suportar as dores que sentem, as dores emocionais, dores de perdas, dores de falta de coisas que são necessidades básicas. Como Deus nos chama, como Deus nos chama. E o verso dessa semana é um convite de Deus para mim e para você.
Abra a sua Bíblia em Mateus 25, verso 40. Mateus 25, verso 40. Olha que verso fantástico. O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade lhes digo que, sempre que eu fizer a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Que texto, hein? Fantástico. Como assim? Me ajude a entender esse texto, que eu sou meio burro. Quando Jesus disse assim, quando fizesse um desses meus pequenininhos, está falando das criancinhas de colo? Ou o que Jesus está falando aqui? Pode, Maria Borges, está rindo da minha cara, porque explica para mim, uai. Jefferson, é tão interessante, porque ele está falando assim, como nós, né? É um jeito amável de Deus, né? De falar com os filhos, né? É um jeito carinhoso que a gente se expressa quando a gente fala com alguém que a gente ama, né? Os meus pequeninos. Então, isso aqui não é de criança, de bebê, não. É pessoas que necessitadas, é isso? Isso. Que tem um grande valor, né, para o Senhor. É isso mesmo, Gilmar, ou ela está me enrolando? É verdade. São pessoas que são desprezadas pelas pessoas, pessoas que ninguém olha para elas. E Jesus dá um desafio, né? É a essas pessoas que a gente tem que dar atenção. São pessoas que realmente estão passando fome, estão envolvidos com vício, né? Com prostituição, com droga. E ao invés de a gente dar a volta dessas pessoas, temos que se aproximar delas e dizer para elas que tem um Deus no céu que ama elas, que pode tirar essa situação. Então, interessante que a Bíblia nos encoraja, né? A lição, ela bota isso, né? A Bíblia nos encoraja a nos aproximarmos das pessoas, mesmo que elas sejam estranhas, né? Porque é tão bom chegar perto de pessoas que a gente conhece, né? E às vezes pessoas que a gente conhece, a gente fala, aquela eu conheço, nem vou chegar, não é? É fácil saber, como você disse, é mais fácil, né? É mais fácil do que chegar, porque aí a gente não tem problemas para resolver, né? Ali, a relação, ali a gente já conhece as pessoas. E existe em toda a raça humana, todo ser humano, orgulho natural, preconceito. Isso atrapalha muito a gente a agir em prol das pessoas. Isso precisa ser quebrado, né? Na nossa vida, na vida das pessoas, para que a gente possa aproximar das pessoas, dos pequeninos que Jesus fala. Amém. E assim, como Jesus nos encoraja a fazer as coisas, nós vimos na semana passada que o amor ao próximo é o amar a Deus sobre todas as coisas, resulta, foi isso que vocês me ensinaram, eu aprendi isso bem, então eu estou tentando chegar cada dia mais perto de Jesus para ter esse resultado, resulta em amor ao próximo. E essa lição vem falando missão em favor dos necessitados. Na lição de domingo, eu quero abrir essa lição aqui, tem uma das histórias que eu acho uma das histórias mais incríveis da Bíblia, em relação de que como eu posso ajudar uma pessoa. Aqui conta a história de um paralítico que já fazia muitos anos, né? Que estava numa cama. E me parece que tem alguns amigos que fizeram alguma coisa. Qual de vocês dois quer me falar? O que foi? O Gilmar está com cara de que ele é guloso e quer falar sempre mais. O que aconteceu ali, Gilmar? Esse paralítico tinha 38, você fala o paralítico tinha 38 anos, Sim, ele estava ali na beira do tanque de Bedesda, e ninguém aproximava dele, ninguém ajudava esse homem. E Jesus estava no meio da multidão e viu esse homem e aproximou dele. E Jesus, então, aproxima desse homem e conversa com ele e cura esse homem. Mas olha só, todo mundo ia lá, as pessoas passavam lá. Ele fazia 38 anos que estava nessa batalha. Ninguém aproximou dele. Então, Jesus, com teu terno amor, mostrou para todo mundo que esse homem precisava de uma atenção especial, né? E Jesus, então, cura esse homem. Então, nós temos uma circunstância de um paralítico que fica no meio das pessoas. Sim. E as pessoas não dão atenção. E me parece que tem um outro paralítico também nessa lição aí. Verdade. Esse outro paralítico, Maria Paula, como é que aconteceu com esse paralítico? Fazia anos também que ele estava na cama, não estava? Não se mexia, não tinha um troço assim? Então, Jesus, como sempre, estava envolto, né, de multidão. E esse paralítico, ele teve a oportunidade de amigos, né, que pegou a causa dele, enxergou que ele poderia ter o milagre dele e se esforçaram ali para que ele pudesse alcançar ali a presença de Jesus. E aí é tão interessante porque isso requer um trabalho muito duro, né? Porque aqueles amigos, eles abrem ali o telhado. Não foi pela porta, não? Pega aquela cama, né? E desloca, porque tudo isso é um esforço.
Eu tenho oportunidade pela profissão, às vezes, de colocar alguém ou em pé, deslocar a cadeira de roda. Ah, Maria Paula, desculpa aí. A Maria Paula, o Gilmar aqui é um empresário, tá certo? A Maria Paula, conta de você. Que eu sei que você mexe aí, fica desentortando a gente. Como é que é o nome mesmo disso? Fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta. O Gilmar desentortar é no rolo de macarrão, tá? É verdade. Para nós, ela não desentorta assim bonzinho, não, que nem dos pacientes dela, que ela fala com tanto carinho. Brincadeira, Maria Paula, continua. E é interessante porque aquele paralítico tem todo um peso dele, né? A estrutura, a dificuldade. Mas os amigos, eles não enxergaram assim, eles quiseram ter solução e se esforçaram para isso. Ô, Gilmar, como é importante ter amigo assim, hein? Então, você está vendo que está revelando 2 grupos de pessoas? O primeiro tinha 38 anos, ninguém se importou com ele. Jesus teve que ir até ele, né? Deus teve que chegar até ele, falou assim, não vai ficar assim. Parece que revela 2 grupos de pessoas, né? O segundo tinha alguém que fazia alguma coisa por ele, né? E olha que interessante. E o segundo, que tinha os amigos, quando eles viram que não tinha como entrar na porta, né? Igual a Maria Paula comentou aqui, então eles tiveram a ideia, vamos subir no telhado, vamos descer pelo telhado, o milagre precisa acontecer aqui. E eles creram que Jesus fazia milagre, isso moveu eles a fazer uma obra para aquele homem. Eu fico imaginando eles lá no telhado, todo mundo lá descendo, talvez por uma corda, e todo mundo pegando esse homem lá embaixo. Eu fico imaginando os amigos dele olhando para baixo e vendo Jesus curar ele. Imagina a cena. Que coisa linda. E eles olham para o outro, olha, valeu o nosso esforço. Olha lá. Não é verdade? Você não tem preço, né? Eu fico pensando no nosso trabalho, Maria Paula, como vale o nosso esforço quando a gente vê a pessoa sair feliz, que as pessoas saem realizadas, porque são tão pequenas coisas, tão pequenos atos que fazem a pessoa feliz, rapaz. E eu fico imaginando, então, no que você está me falando, com relação a esse homem, os amigos lá em cima olhando e vibrando. Olha que beleza, valeu a pena, vamos descer do telhado, agora nós vamos acompanhar ele. Não está mais paralítico, deixou de ser paralítico. Então, assim, a gente vê que a união faz a força, né? Isso. Deus mostra muito isso para a gente, ó, sejam juntos, todo mundo tem seus problemas, mas tem aqueles que têm mais problema, ajuda os que têm mais problema, que têm mais dificuldades. E como é bom saber quando a gente pega as mãos da gente, né? Quando eu digo as mãos, que é o nosso trabalho, quando ele é feito em prol de outra pessoa. Porque, assim, é fácil para mim olhar uma pessoa e dizer assim, por que você não vai capinar? Por que você não vai trabalhar? É fácil para mim. É fácil para mim pegar uma pessoa que está com câncer na cama e dizer assim, não, vamos aplicar uma injeção. Meu pai morreu de câncer. Não, vamos aplicar uma injeção. Vamos fazer isso. Deixa eu... Mas como é difícil ir lá, cuidar, levá-la até o médico. Às vezes, hoje não corremos tanto, né, Maria Paula? É difícil, não é? Interessante, Jefferson, que os amigos, eles tinham certeza que Jesus podia curar. Tinha certeza que Jesus era a solução. É essa certeza que a gente tem que ter. Mesmo que a gente não saiba como assistir as pessoas, a gente tem que ter certeza que Deus nos dará a condição, a oportunidade, e Ele é que cura, é que salva. É só a gente se dispor. Tem uma historinha bem, você pode resumir ali, de que se conta de um casal de idosos, de alguém que pregava para eles, lembra? E saía da cidade deles para falar na roça. Ah, sim. Conta rapidinho para nós. Então, eu fui atender numa época de Natal, uma amiga minha falou assim, Maria Paula, tem uma mãe minha espiritual que teve um AVC. E aí eu queria muito que ela fizesse fisioterapia com você. E eu falei assim, nossa, e agora? Eu pensei, meu Deus, falta uma semana que eu vou sair com família, viagem, como que eu vou fazer? A senhora não está andando, não está falando. E eu falei, vou ter que, alguma coisa assim, eu vou ter que pelo menos ir na casa. E aí, orei e fui nessa casa. E chegando lá nessa casa, era uma família de negros, né? E uma casa muito simples, muito humilde. E chegou lá um empresário, uma pessoa, ele era branco, uma pessoa assim diferente, e chegou chamando ela de mãe. Aí ele perguntou para mim assim, você já conhece a nossa história? Eu falei assim, não. Aí ele contou assim, olha, eu era muito pobre, a minha família lá de Santana da Vargem, a gente morava na roça. E ela, essa senhora, com o marido, iam o pessoal para evangelizar, e eles levavam pães assim que já amanhecido, pão que já estava para muitos para descartar, e aquilo era alimentos para nós com muita alegria.
E aí o senhor, o marido dela, falou assim, nossa, que tempo bom. Ele entrou na história dizendo, naquela época, a gente costurava o sapato com arame, e os meninos com linha, e a gente andava o dia todo e contando com muita alegria. Só que eles perderam esse laço aí lá atrás e passaram-se os anos e esse empresário foi com a família para São Paulo, continuou crendo em Jesus, né, servindo a Jesus, e um dia ele voltou casado, querendo reencontrar essa família. E teve a oportunidade aqui em Varginha de encontrá-los. E eles têm hoje um laço, assim, um carinho muito grande. Hoje ele é alguém que ajuda, não é? É alguém que ajuda. Gilmar, interessante, né? Como Deus dá a oportunidade da gente retribuir, né? Da gente ajudar as pessoas. Por isso que a Bíblia fala, ajude, mas sem pensar, uma mão não precisa saber da outra. Verdade. Né? Mas como é importante a gente ajudar as pessoas, porque um dia a gente pode precisar, não, mas não é pensando nisso que a gente tem que, um dia a gente pode precisar. É tão bom ser ajudado, não é? A gente vê, quando a gente vai ajudar alguém, o quanto a pessoa fica feliz, o quanto ela se sente agraciada, sabe? E com um ato assim tão simples que a gente faz pelas pessoas. Talvez uma oração, a gente entra numa casa, está todo mundo sofrendo, a gente ora. Quando não é oração, a gente leva uma cesta básica. Quando não é uma cesta básica, a gente leva um estudo. Eu lembro do estudo que nós estávamos dando à equipe da ASA, que nós fomos numa da casa das varredoras, sabe? E ela falava assim, entra para a minha casa, para a gente começar o estudo, mas eu queria que você entrasse no quarto e visse a minha mãe. Minha mãe está entre a vida e a morte. Aí eu e a Anice estava comigo, nós estávamos para dar o estudo para a família, e nós entramos no quarto, e quando nós entramos no quarto, ela estava mesmo lá entre a vida e a morte, com oxigênio, né, fraquinha, sem força. Aí a gente entrou lá, oramos por ela, e fomos para a sala, e começamos a dar o estudo para a família. E quando a família estava estudando, a mulher que estava lá, entre a vida e a morte, ela levantou com oxigênio e veio para a sala e sentou lá. A gente viu um milagre. Falei, como que pode uma coisa dessa? E aí a gente começava a dar o estudo, sabe o que acontecia? A mulher que estava ruim, morrendo, toda vez que a gente chegava lá para dar o estudo, ela sentava e ela conversava como se não tivesse nada. Em um determinado momento, Deus estava mostrando para nós que era uma irmã nossa, porque ela falou assim que era adventista, tinha saído da igreja e tinha afastado. E no último momento da vida dela, Deus trouxe ela para o nosso meio para ela morrer em Cristo Jesus. E ali nós vimos a mão de Deus, através do estudo da família, vimos a mão de Deus sobre aquela mulher. Ela tinha afastado da igreja, estava entre a vida e a morte, Deus levou a gente lá para que pudesse ajudar ela, que ela morresse em paz com Deus. Olha que histórias lindas. Você conta uma história onde amigos ajudando amigos. Você conta uma história que é o método de Cristo, que é a lição de segunda-feira, que é a gente ir até as pessoas, aproximar com amor, e olha o que Deus faz. Verdade. E Deus opera milagres. Você está entendendo como eu e você podemos ser útil para Deus, como Deus pode fazer milagres na nossa vida e pela nossa vida fazer milagre na vida de outras pessoas, como é importante a gente estar em prol do próximo. Agora, existe também um outro tipo de ajuda que a lição traz, que é quando a gente ajuda refugiados e imigrantes. Você conhece a história de Jesus, né? Jesus foi perseguido quando era criança. E quando Jesus foi perseguido, para onde que ele foi? Para uma terra? Estranha. Uhum. E eu vou falar para vocês assim, ó, eu tive já privilégio de viajar em várias terras que eu não conhecia o idioma de nada. E eu já fiquei nervoso em algumas vezes, que eu gosto de ficar tirando, gostava muito de ficar fotografia, de uma máquina, e tinha que ficar tirando foto. Quando eu olhava, cadê o povo? Uma vez na Grécia isso aconteceu. E eu olhando, cadê? Eu não via o povo. Eu falei, caramba, e agora? Mas eu sabia que o povo ia estar ali, eles não iam embora sem mim. E eu já fiquei por uns 2, 3 minutos nervoso. Agora, imagina uma pessoa que tem que deixar a sua pátria, como Jesus deixou, os haitianos, os venezuelanos, algumas outras pessoas que vêm tentar a sorte, os que deixam a cidade, como você contou na lição passada, para ir. Como é importante chegar e ser bem recebido, né, Gilmar? Eu quero contar uma história de 2 imigrantes, eu considero como 2 imigrantes. Tá, vai lá. Né? 2 jovens que saíram de São Paulo e vieram trabalhar em Varginha. Imigrantes, sim. Aí, eles falaram assim, rapaz, eu estava perdidinho aqui na cidade. Aí a gente, nossa equipe, a gente resolveu abraçar eles. E eles descobriram a igreja aqui, e quando eles vieram aqui na igreja no sábado, né?
a gente começou a aproximar deles e percebemos que eram dois jovens muito jovens, mas eram cristãos os dois. Um estava afastado da igreja e o outro era ancião lá na terra dele, na igreja dele lá. Renato e César, os dois jovens. E é interessante porque foi passando o tempo, eu falei assim, gente, tem que carregar eles comigo para onde que eu for, né? Porque eles estão aqui. Tá, o Gilmar ama fazer esse tipo de trabalho, eu acho isso lindo no Gilmar. Pode continuar, Gilmar. E aí eu comecei a carregar eles comigo para onde que eu ia. Eu ia pregar numa igreja e levava comigo. Aí, para dar estudo bíblico, eu convidava eles para ir, né? E é interessante que ele falou assim, rapaz, nós caímos de paraquedas aqui. E não só você, mas toda a igreja abraçou tanta gente. Quando ele saiu daqui, ele falou assim, nossa, que delícia, se não fosse a igreja, se não fosse vocês aí, nós estávamos perdidos. E eles estavam perdidos aqui. E no final de tudo, o Renato falou assim, Gilmar, além disso, o César tinha saído da igreja, afastado da igreja, voltou para a igreja. Amém. Amém. Através dessa companhia, através dessa amizade que nós fizemos entre nós, né? Eles falam para mim assim que eu sou o pai deles, né? Assim, no sentido de carinho, né? Mas o que eu gostei, Jefferson, foi o apoio da igreja, não foi só eu. Toda a igreja apoiou. Todo mundo levava eles para almoçar em casa, sabe? Eu achei muito bom da parte da igreja nossa, né? Essa atitude. E aí a gente vê que ser imigrante não é fácil. Eles saíram de São Paulo, vieram para cá. Eu disse para eles que Deus tinha um propósito para eles. Porque eles falaram assim, nossa igreja lá está passando assim, um momento difícil de igreja, né? E a gente aprendeu aqui nessa igreja o que é amar, o que é acolher, sabe? O que é esperar, né? E eles saíram com essa lição daqui, eu falei para eles, leva essa missão para lá. Deus não trouxe vocês só para trabalhar, foi para algo maior, né? Vocês aprenderam o que é amar, e aprendeu com a igreja aqui, porque a nossa igreja ela é muito receptiva, a nossa igreja. E eles saíram muito felizes daqui. E a gente fica feliz, porque deixou saudade, eles, sabe? Essa questão de... Tem alguém aqui que tem um refugiado, né? Um imigrante. Lá nos States. É verdade. É verdade. E como é bom a gente, assim... esses dias ele falou assim para o meu marido, assim... Eu estou aqui igualzinho a mãe. Hoje eu estou buscando os irmãos em casa, levando em casa. Eu falei assim, então que bom, não precisou falar, né? Ele está tendo essa vivência lá. E eu fiquei muito feliz. Mas a lição, Jefferson, em cima do que o Gilmar falou, ela traz uma coisa que eu acho que é fundamental para a gente, que é alguns ensinamentos que Ellen White traz, né, dentro da história do princípio de Jesus, que é misturar com os desamparados, né? Sim, Querer muito importante misturar. isso. Isso aí assim, é fundamental, porque a gente, para ter acesso às pessoas, a gente tem que estar ali próximo, junto delas, né? É um dos itens também. Outro item que eu achei muito interessante é que nós precisamos ter compaixão. Amém, isso é verdade. Não adianta misturar sem compaixão, né? Porque aí a compaixão se sensibiliza pelo outro. E outro item também que eu achei interessante é ministrar as necessidades da pessoa. Às vezes a necessidade não é, às vezes, nem material. Às vezes pode ser emocional. Às vezes pode ser, igual aqui a igreja, eu fico muito feliz de servir a Deus, porque tem essa visão de reino, de ajudar, né? Às vezes já teve situação da gente ter que ir para o médico com algum parente de irmão da igreja que não tem condições de pagar uma consulta, né? Já teve situação de cirurgia, por exemplo. Vamos acompanhar, vamos pedir uma opinião. Né? Então, a pessoa assim, se sente amparada, acolhida. Outra item que é muito importante, que Ellen White também nos ensina, é ganhar a confiança. Isso é tudo, né? Sem confiança, a gente não consegue conquistar as pessoas. Olha... E outro que é fundamental, que a gente tem que ser o nosso foco, que é sempre levar as pessoas a Jesus. Esse é o principal, né? É o principal. Porque às vezes a gente se preocupa em ajudar as pessoas em dar o pão e a gente esquece que o pão verdadeiro é a pessoa de Cristo Jesus, né? É Ele que vai saciar as necessidades, né? É interessante que o que move a fazer tudo isso é o amor, né? É o dom maior que é o amor. Sim, sim. Por amor, a gente faz tudo isso para as pessoas. O que a gente não mede esforço, né, para fazer isso. A gente não mede tempo, não mede momento. A gente se dedica completamente às pessoas. Na lição de quarta-feira,
Eu achei assim, esse texto que a lição colocou como principal, Lucas 4, verso 18, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Quando eu vi essa frase, o Espírito do Senhor está sobre mim, isso quer dizer o seguinte: agora vocês que são dois teólogos do servir, nós falamos isso na lição anterior. Quer dizer, para eu realmente agir como essa lição vem mostrando, lá, ser o amigo que leva, ter o método de Cristo que é ir até as pessoas, ter um coração para receber as pessoas que estão fora dos seus lugares, é só pelo Espírito Santo, não é? É um passo a passo aqui, sabia? É? O Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre todos nós. A gente só é ungido se a gente entra na obra. Aí a gente é ungido, e a gente vai, faz a obra e cumpre a missão. Mas para ser ungido, o Espírito está sobre todos nós. Ele fala no nosso ouvido a todo momento. Mas, para a gente ser ungido, a gente tem que entrar na obra. Se não tiver a obra, o Espírito vai ficar falando e não vai acontecer a unção. É que nem lá, bota o pé na água que o mar se abre. É isso aí. Se quiser tomar água, É só a gente, eu quero tomar água. É só... Aqui fala assim na lição, né? Deus nos chama para atender a necessidade de todos, apesar de não sabermos se algum dia aceitarão Jesus. E dentro desse versículo que foi lido, a gente só vai poder ter todas essas ações, a gente ter atitude. Igual o Gilmar falou, se a gente não coloca a prática, a fé fica morta, né? Aí entra na lição passada também, né? Tiago, né? A fé sem obra é morta. É morta. E pode falar, Gilmar. É muito importante porque, olha só como isso é forte, isso é profundo, né? Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça, mas nós vamos ser condenados pelas obras se nós não fizermos. Sim, sim. Né? Porque Jesus, naquele dia, Jesus vai chegar para dois grupos de pessoas, quem trabalhou e quem não trabalhou. Quem trabalhou, vinde bendito de meu Pai, tomai por posse a herança, está preservado desde a fundação do mundo. E quem não entendeu isso que Deus queria, ele vai receber o oposto, né? Imagina que tristeza. Pois é, Jesus vai falar assim: rapaz, eu fiz tudo por você, eu morri por você, eu te ajudei, eu tentei te alertar para você trabalhar, para você fazer algo por alguém. Você preferiu muitas vezes levar uma vida de conforto, de tranquilidade, do que fazer o que precisava ser feito. Então, é muito triste porque, olha só, a gente fica entre dois caminhos. É o caminho da vida eterna e o caminho da morte eterna. E a gente tem que tomar cuidado, porque, Jefferson, o inimigo trabalha muito bem com esse negócio. O inimigo pode trabalhar na vida das pessoas e falar assim: ó, não, fica tranquilo que você está no caminho certo, você não vai perder a salvação, porque Deus está na tua vida, fica em paz aí, não precisa fazer muita coisa não. Certo? Jesus fala assim: não, o Filho de Deus tem que fazer algo por alguém. E Jesus fala assim: eu sou exemplo, eu mostrei tudo, e a gente tem que fazer algo por alguém, não podemos viver uma fé morta, porque a fé sem obra é morta, ela é morta. Sabe o que faz me lembrar? É aquilo que você falou agora há pouquinho também. Um pastor contando certa vez que faleceu, não sei se era mãe ou pai, agora eu não lembro bem, só faz tempo isso, de um amigo dele. Ele falou: eu tenho que ir lá, era outra cidade. Ele falou com a esposa dele: eu estou caindo fora, estou indo lá. Chegou lá, fez nada, sentou do lado do amigo, só do lado, não falou uma palavra, ficou ali o tempo inteiro. Foi até o amigo foi desconsolado para casa. No outro dia o amigo liga para ele: cara, muito obrigado, nossa, que coisa que você fez para mim ontem, nossa, você ajudou tanto. Ele falou: eu não fiz nada, só fiquei calado do lado dele. Ou seja, quando Deus fala que a gente vai curar as pessoas, às vezes só a nossa presença. Eu lembro certa vez, desculpa, eu gosto de contar também o que acontece com a gente, né? Claro. Certa vez uma pessoa, coitada, ela tendo um problema com uma outra pessoa por questão de ser uma pessoa mais simples, mais humilde, né? E eu sou muito amigo dela. Então, quando ela viu eu chegando, ela até respirou: não, agora tem alguém do mesmo tamanho do outro para brigar.
Eu não fiz nada, só cheguei. Mas para aquela pessoa, a presença da gente... Então, como você pode fazer diferença na vida das pessoas se você se fizer presente? E vou falar uma das coisas hoje que mais atrapalha as famílias, é a ausência das pessoas. E às vezes até minha mulher reclama de mim, corpo presente, mas alma, a gente ausente. Nós temos que estar presente, olhar nos olhos das pessoas, né? Dizer para elas o quanto a gente ama elas, né, Maria Paula? É verdade. Nós estamos assistindo várias famílias de venezuelanos aqui em Varginha. Eu creio que tem mais de umas 8 famílias. E aí a gente vê assim, como tanta dificuldade longe da pátria, né? Sem recursos. Teve situações de pessoa estar doente, não ter como se deslocar para uma unidade de saúde. E aí, assim, quando a gente chega lá, e a gratidão, a alegria que fica, né? Tipo, ai, meu problema imediato que está sendo resolvido, né? Só a presença, né? Presença. Claro que a gente vai fazer outras coisas, mas só a presença da gente, então a gente pode ajudar muito, né? E olha só a parte de quinta-feira que eu também achei fantástica, Gilmar. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. João 15, verso 3. Anotem na tua Bíblia, olha que texto fantástico. Ninguém tem amor maior que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. A gente deve ser motivado a fazer tudo isso por amor. Nada por interesse, nada por troca. Sabe o que é você fazer algo por alguém que você não vai receber nada em troca? É isso que você faz ser feito. É isso. É isso que dá, vamos dizer assim, dá cheiro, né? Dá sabor ao que a gente faz. Dá né? prazer. Mesma coisa Jesus falando, né? Mas você vai convidar um amigo teu que amanhã pode convidar você de novo para pagar aquilo que você fez? Isso qualquer um faz. Convide aquele que não tem como retribuir aquilo que você vai dar para ele. Eu acho aquele texto bíblico fantástico. Né, Maria Paula? A gente tem tido a oportunidade de fazer algumas missões. Não só no Café com Esperança, a gente já foi onde faz a reciclagem de lixo da cidade. E a gente também vai em casa asilar também. E todo lugar que a gente passa, a gente vê como que as pessoas assim estão necessitadas de amor, né? E lá na casa que a gente vai, geralmente na Terça da Serra, que é uma casa de idosos, ali tem muitas histórias. Já teve pessoa ali que já foram pacientes meus. E tem uma senhora especial, ela fica me perguntando pelo filho dela. Meu filho está aqui? Meu filho veio me ver? Meu filho está aqui? Tadinho, né? Sabe se meu filho está bem? Então, assim, como que às vezes as pessoas, às vezes, a gente está ali, fica feliz, mas você vê que as famílias estão todas assim, destruturadas, né? É verdade. Às vezes tem que ter o recurso financeiro ali, porque lá nessa clínica as pessoas têm um recurso financeiro bom, né? Mas tem a escassez de relacionamento, tem escassez na vida espiritual. Eu estava vendo esses dias uma amiga minha contando, estava ouvindo, né, vendo e ouvindo ela contando, né, que ela é dentista, foi cuidar de uma pessoa que ela já conheceu, uma pessoa famosa, aqui de Varginha. Ela falou assim, Jefferson, ele está num lugar chique, mas não adianta, não está cuidado. Deu bactéria, deu micróbiozinho, a mosca entrou na boca dele, ninguém viu. Olha só, pagam grande soma financeira, mas é aquilo que nós falamos, né? Corpo presente, mente ausente. Ausente, verdade. Isso machuca, não machuca? Isso é muito triste. Nós visitamos também ali em Luiz Mendes, algumas pessoas estão ali no asilo, né? A gente vê o quanto as pessoas são abandonadas, né? O quanto as pessoas sofrem e são abandonadas por filhos. Talvez não tem tempo para cuidar dos pais, né? Não tem, tem que trabalhar e leva o pai para um lugar desse. Não é que ali é maltratado. Eles cuidam direitinho das pessoas. Cuida. Mas não existe lugar melhor do que o lar da gente, do que a nossa casa, né? E a gente vê que nessa vida ninguém vale nada. E se não tiver uma assistência social, se não tiver alguém para fazer algo por alguém, né, para levar uma alegria para essas pessoas, levar uma palavra de conforto, né, o que é dessas pessoas? O desafio que Jesus faz para a gente aqui é porque tem muita gente sofrendo neste mundo.
eu quero falar para vocês que estão ouvindo nesse momento, essa lição, que vale a pena a gente fazer algo por alguém, porque o mundo que nós vivemos é um mundo de calamidade, sofrimento, tristeza, e nós precisamos ser alguém na vida de alguém. O desafio que Jesus lança para a gente é esse. Não tem outra coisa a ser feita. A lição falou um momento aqui, para que a gente está aqui nesse mundo? A gente está aqui nesse mundo é para servir. Nós não estamos aqui nesse mundo para ser servido. Nós estamos aqui para servir, nós existimos para servir. Amém. Deus tirou a gente de um lugar em que tinha sofrimento, luta, e trouxe a gente para a sua maravilhosa luz, para a gente servir as pessoas. Não foi só para a gente viver aqui. E se foi bom para a gente, precisa ser bom para outros. Né? E o reino de Deus é como um elo, Jefferson, é como uma corrente. Essa corrente não para de crescer. Então ela vem para mim, vai para ela, vai para o Joaquim, vai para você, e a gente tem que ir puxando mais, trazendo mais, aumentando essa corrente do amor. Né? Então, assim, isso precisa acontecer. Ela não pode ser interrompida. Amém. Ela não pode ser interrompida. Alguém parar e falar, eu não vou fazer, fica interrompido ali. Não pode ser assim. Que possamos trabalhar para que outros, né, façam parte Sim. desse elo. Né? Não é? O apelo de Deus não é só para um grupo de pessoas, é para toda a equipe, para toda a igreja, para todas as pessoas que estão ouvindo, é para todos nós. É um desafio. Amém. Né? E vamos cumprir esse desafio, não vamos, Maria Paula? Vamos cumprir. E nós precisamos construir pontes, né? O que a lição finaliza ali com a gente precisa ser ponte para as pessoas, das pessoas levando ela para Jesus. Amém. Nós precisamos sair da zona de conforto, né? Porque às vezes a gente, trabalhamos muito, estou cansado. A gente tem sempre, às vezes, umas desculpas, né? Mas a gente precisa largar a zona de desculpa para lá e botar a mão na massa, né? É isso mesmo. Isso aí. Às vezes eu estou sentado no sofá e a mãe fala, é bonitinho, né? Aí eu já sei que eu tenho que levantar e botar a mão na massa. Então Jesus olha para mim assim, olha para você e fala, bonitinho. Eu quero ler para você 2 textos do Espírito de Profecia, antes da gente encerrar. É necessário se colocar em íntimo contato com o povo mediante o esforço pessoal. Agora preste atenção, olha, isso aqui é para mim, ó. Caso se empregasse menos tempo pregando sermões e mais tempo fosse dedicado a serviço pessoal, maiores seriam os resultados que se veriam hoje. Ciência do Bom Viver, página 78. Olha só, vou ler de novo. Caso se empregasse menos tempo pregando sermões e mais tempo fosse dedicado a serviço pessoal, maior seriam os resultados hoje. Eu, antes de ler o último texto e a gente encerrar, qual é o recado que vocês querem deixar para os nossos amigos? Eu vou começar com você hoje, tá? Eu queria deixar um recado assim que vale a pena fazer a obra do Senhor, vale a pena a gente expressar o amor de Deus através das nossas ações, abrir mão da nossa zona de conforto, né? E estar aguardando a volta de Jesus, mas em ação, não esperando estagnado, sem atitude. Um cristão com atitude. Ou seja, esperar trabalhando. Esperar trabalhando. Amém. Gilmar. E quando a gente age dessa forma, a gente está acumulando tesouro no céu, não na terra onde a traça ferrugem corrói. O conceito que eu quero dar para todas as pessoas que estão nos ouvindo: nunca acumula tesouro aqui na terra. Aqui não é lugar de acumular tesouro, mas precisamos acumular no céu. Jesus diz que nós devemos viver para as pessoas. Essa lição traz para a gente algo muito importante, que a gente não deve viver para nós mesmos, mas viver em prol das pessoas. Amém. Nosso semelhante, as pessoas são desprezadas, as pessoas precisam ouvir alguém, que alguém ora, que alguém ajuda com algum alimento, e, sabe? Essas pessoas, ninguém dá atenção para elas. E Jesus lança um desafio para a gente, vai para ela. É teu irmão, é tua irmã. São meus filhos. É interessante que quando Jesus veio neste mundo, ele não morreu por um grupo de pessoas, ele morreu por todas as pessoas. Pelo prostituta, pelo drogado, ele morreu por Hitler, ele morreu por toda a classe de pessoa que a gente imagina que não tem salvação, mas para Jesus se arrepender tem salvação. E quem é o canal de bênção? Somos nós. Nós somos os canal de bênção. E aí a gente tem que olhar para a terra e para o céu. Né?
Olhar para o céu e dizer que Deus está do nosso lado, e olhar para a terra e dizer assim, que o nosso mundo não é esse, nós somos aqui simplesmente um povo que está de passagem. Mas o reino do céu espera essas pessoas que estão precisando de nossa ajuda. Amém. Amém. Estamos de passagem, vamos levar mais passageiros, é isso? Sim, com certeza. É isso mesmo. Olha que lição bacana, que lição bonita e que conselhos maravilhosos para mim e para você. Na parte de sexta-feira tem um pedacinho. Opa, antes da parte de sexta-feira, o que eu estou esquecendo? Desafio da semana. Você está orando aí, não está? Ore sempre pelos desafios. Aprenda sobre estrangeiros ou não cristãos que vivem em seu país. Existe aqui, por exemplo, assim, eles estão falando aqui, ó, Joshua Project. Joshua é um nome meio israelita aqui com .net. É um bom site para pesquisar grupos de pessoas não alcançadas em sua cultura, certo? Então aqui é Joshua, dá uma olhadinha na lição, depois nós vamos escrever ali para vocês o que é esse troço aqui, senão é atrapalhado. Então assim, ó, vamos olhar pessoas que a gente não tem o contato com elas, que a gente acha que elas não têm contato com Deus, e vamos orar por elas, não importa onde elas estejam. Identifique alguém, ó, desafie-se agora. Identifique alguém dentro da sua esfera de influência. Lá é aqueles que estão os estrangeiros, longe, Janela 1040, outros países que a Europa hoje que estão se tornando quase tudo ateu, igrejas estão se tornando boteco, sabe? Vamos orar por eles para que o evangelho renasça lá dentro, né? E agora já é o contrário, ó. Identifique alguém dentro da sua esfera de influência. Comece a orar regularmente pela pessoa depois de responder as seguintes perguntas. Olha as perguntas. Essa pessoa é minha amiga de acordo com o modelo da amizade de Jesus? Segunda, eu conheço suas necessidades? Terceira, como posso levá-la a Jesus para ser curada? Legal, né? Que perguntas que a gente tem que fazer, né? Sempre tem que ser como levá-la para Jesus. Quando o Senhor nos manda fazer o bem a outras pessoas fora do nosso lar, Ele não pretende com isso que nossas afeições pelo lar sejam diminuídas. Não devemos, porém, confinar nossas afeições e paixões dentro de nossas quatro paredes. É só isso que Jesus quer. O mesmo amor que você tem pelo seu filho, que você tem pela sua esposa, pelo seu esposo, o mesmo amor que você tem por você mesmo, Deus quer que você compartilhe com o próximo. É por isso que o nosso verso diz assim: o rei respondendo lhes dirá, em verdade lhes digo que, sempre que o fizerem a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Eu termino essa lição contando para você em 2 segundos o seguinte: eu e a minha casa, nós somos pessoas que já fomos muito ajudados por pessoas que tinham um coração imenso como esses dois aqui têm. Madrugadas, às vezes minha mãe chorando porque no outro dia não tinha o que comer e meu pai estava pregando o evangelho, às vezes 200, 300 quilômetros, 40 dias, 30 dias, às vezes 60 dias fora de casa, as previsões, né? Porque tudo criança comia além do que devia. No outro dia não tinha o que comer, orava, meu irmão Gilson sempre acompanhava de perto, mas isso com a minha mãe, por isso que a gente chamava a palavra que ele é o queridão da mamãe. No outro dia cedo, alguém batia lá em casa trazendo arroz, feijão, alface, lá da roça, Deus mandava trazer. Vale a pena. É por isso que o texto de quinta-feira diz, né? Maior amor que esse, alguém dar a vida pelo seu amigo. Amém. Sabe que Jesus está dizendo? Que todo aquele que passa à sua frente, se você ama a Deus sobre todas as coisas, essa pessoa é seu amigo, porque você vai amá-la como Jesus a ama. Todo aquele que puder dar a vida para ajudar outras pessoas, se não é para dar a vida hoje, dê o que a pessoa necessita. Tenta descobrir. Faça o seu possível. Às vezes a pessoa do teu lado, às vezes a pessoa dentro da igreja, passando necessidade, e a gente não está enxergando. Peça para Deus te mostrar. Peça para Deus te mostrar o quanto você pode ser útil nessa missão de Deus, que é a minha e é a sua missão. Vamos orar? Querido Papai do céu, prepare o nosso coração, prepare a nossa mente para ouvir a voz do Espírito Santo, nos mostrando as pessoas por quem nós temos que ter ajuda, aquelas que estão convivendo com a gente nem percebe.
Que o nosso coração também seja preparado para ajudar aqueles que passam diante de nós e a gente acha que eles não merecem ajuda. Que o nosso coração esteja pronto, ó Deus, para nos doar pela Tua obra, pela Tua causa, para amar a Deus sobre todas as coisas, como aprendemos na lição da semana passada, e o próximo como a nós mesmos. E para entendermos que cada vez que expandirmos das nossas paredes para fora delas, ajudando as pessoas, nós estamos ajudando aqueles pequeninos pelos quais Deus deu a vida e tem um amor imenso por eles. Coloque essa obra no nosso coração, coloque a necessidade nossa de fazer isso a todo instante de nossa vida. Nós suplicamos a Deus pelo poder de Jesus Cristo, pelo sangue de Cristo, é em nome dele, derrame sobre nós o Espírito Santo, que ele nos unja, assim como ungiu Jesus, para que possamos fazer essa obra. Ó Jesus, em seu nome, amém. Amém. Que Deus abençoe você, uma ótima semana. Semana que vem nós vamos tratar mais um assunto fantástico da nossa lição. E que Deus nos abençoe para que possamos ser práticos e que possamos todo instante saber: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe e até lá.